Beleza. Então, tá certo. Boa noite, caros amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje teremos nossa quarta transmissão do 7º Seminário de Massoterapia e Terapias Complementares de Blumenau. Esse evento, que é totalmente online, gratuito, eu sou o professor Johnny Bossi, e então faço parte da comissão organizadora deste evento. Hoje teremos, então, com o título A Importância da História e Fundamentos da Massagem para o Sucesso Profissional, e serão dois importantes convidados, que vão fazer a apresentação hoje, dois professores, que irão participar dessa live, o renomado e reconhecido nacional e internacionalmente autor de livro na área da massoterapia, professor André Nesse, graduado em Educação Física, mestre em Gerontologia, pós-graduado em Massagem Terapêutica, pós-graduado em Fisiologia do Exercício, especialista em Drenagem Linfática, método Leduc, massoterapeuta, quiroprático e esteticista. Também teremos a nossa querida professora Viviane, tecnóloga em Estética e Cosmetologia, técnica em Enfermagem, formação da massagem epicrânea com o professor Nesse, drenagem linfática, método Godoy, modela Cupin, Nani Mota, e autora da técnica drenagem linfática, método Viviane de Oliveira. Então, vou apresentar aqui os dois. Então, professor André Nesse, seja bem-vindo novamente. Quero inicialmente agradecer por ter aceitado o nosso convite, A segunda vez aqui no seminário de massoterapia e terapias complementares de Blumenau. Sim. Agora online. E então é uma grande satisfação. Agradeço o convite. É uma grande satisfação ter você aqui conosco. E então vamos iniciar então hoje com essa importante tema, que é a parte da importância da história dos fundamentos da massagem. E então é isso aí. Eu vou passar aqui agora para a professora Viviane. E então vocês podem. Então, só o professor Nesse pode fazer o convite ali do Instagram, para a gente... Ah, tá aqui, né? Isso aqui? Isso. Isso. Como é que é? Já. Só para ele baixar o volume do notebook, né? Só baixa o volume do note, professor. Perfeito, baixei. Isso. Só levanta a cabeça. Ficou bom? Ficou melhor, aham. Estou com o laptop, estou aqui com... Boa noite, Vivi, fico muito feliz de falar contigo. Ai, nem me fala. Meu Deus, que alegria. Para mim é uma honra estar com você nessa live, sabia? É uma grata alegria mesmo, honrado. Quanto tempo? Pois é, todos sabem, isso não é segredo para ninguém, o quanto orgulho eu tenho de ter aprendido a massagem epicrânea com você e quantos conhecimentos, o pouco tempo que a gente teve junto, que pudemos adquirir de você, que é uma pessoa tão especial, eu digo como profissional e como um homem também querido, que tem aquela essência da massoterapia. Muito honrado, só tenho que agradecer. Eu faria só sou elogiado, fico muito feliz. Não, eu primeiramente quero, agradecer ao Johnny pela receptividade que eu tive quando fui para o Blumenau. Muito bem recebido, não só por ele, mas toda a equipe. Também na cidade, são muito, hospitaleiros, e me surpreenderam muito. Eu tive, umas 2 vezes na cidade, fora o evento, e mais 2 com o evento. Então, só me surpreenderam o carinho, a atenção, além de vocês, Você me recebeu também muito bem, me fez conhecer a melhor da gastronomia aí de Blumenau, eu só tenho que agradecer. Por essa razão, e conhecendo essas gastronomias de todo o nosso país, eu não consigo diminuir desse tamanho meu, sabia? Porque cada vez que eu visito alguém, sou muito bem recebido demais, então só tenho que agradecer.
Então, por isso que eu tenho que fazer muita massagem, né? Para dar uma reduzida total. Então, é Fazer muito um gasto, importante. né? Olha, é uma fantástica iniciativa, o Seminário de Massoterapia e Terapias Complementares da cidade de Blumenau, mas praticamente é do Brasil, que acho que através da internet, e seja do YouTube, seja também do Instagram, né, nós consegue alcançar o Brasil inteiro. Então, quer dizer, uma repercussão nacional e internacional, que a gente sabe que muitas pessoas prestigiam. Então, só temos que agradecer por essa oportunidade e a iniciativa sobre a coordenação do Johnny, né? Eu só vou pegar uma água, porque eu não estou bem com a garganta. Só um segundinho. Vou pegar uma água. Tranquilo. Obrigada a todos os alunos que estão aí assistindo, alguns já mandando um abraço. Muito obrigado. Todos vocês que estão assistindo, estão nos prestigiando. Literalmente, muita água. Vamos lá. Agora sim. É que o senhor está numa maratona de lives, né? Sim, essa semana nós montamos aí uma semana de lives, sempre às 17 horas, para trazer, amanhã encerra, né? Uma semana de informações. Então, nós passamos aí pela história da massagem, depois sobre o que é massagem relaxante, massagem clássica, depois massagem estética, depois massagem terapêutica, que foi o demonstrado ontem, massagem esportiva, hoje massagem terapêutica, e amanhã falando sobre o profissional, e o sucesso de um profissional que se dedica e favorece, né, um diferencial no mercado. Então, estamos aí falando sobre isso, né, o que é muito importante hoje nesse momento que nós vivemos. Então, trazer informações para todos que estão prestigiando, né? Então, essa é a nossa ideia. Eu não consigo assistir sempre, mas logo, sempre que eu posso, eu estou entrando para assistir, e tem sido muito interessante, é muito bom. Fico muito honrado. Aí só tenho que agradecer. Eu sei que tem muitas pessoas prestigiando, me surpreenderam, né, praticamente essa semana, porque eu imaginava... Está dando eco, né? Está dando eco, Melhorou? Pessoal, está melhor agora a voz do professor? Melhorou? Abaixei o som aqui do laptop. Isso. Ficou bom, ótimo. Vamos ver. Então, eu vou falar. E o que ocorre é o seguinte, então fiquei muito surpreendido pelo número de pessoas. Eu acredito que hoje no Brasil temos aí 212 milhões de habitantes, né, comprovados, e se a estatística não errar, né, porque às vezes esse levante, quando passam para nós quantos tem, a gente já sabe que aumentou. Mas 212 milhões é mais ou menos a população brasileira. E eu acredito, pela experiência, pelo levante que nós fizemos, deve ter aproximadamente 700 mil profissionais, tranquilamente, que trabalham com massagem, que trabalham como segunda atividade ou primeira principal atividade, ou recursos manuais às massagens. Então, vai desde as pessoas que são da área da estética, da área da fisioterapia, da massoterapia, pessoas da enfermagem, médicos também, né? Então, eu tenho amigos que trabalham, que são de formação médica, mas que usam a massagem como um recurso secundário importante nos seus atendimentos. E temos também outros profissionais liberais que atuam também na área de massagem, que tem como formação segunda a massagem. Então, às vezes fez uma graduação e optou pela massagem como a segunda formação profissional e está atuando no mercado. Então, quer dizer, nós temos aí um grupo muito grande que hoje utiliza da massagem como um instrumento... Tem uma travada, professor, no seu Insta, para mim. Travou? E você travou para mim também. Você travou para mim, mas está rodando ali, ó. Diz que está buscando. O meu como se diz? É G4. Aqui está bom, né? Então, não sei. Mas, não, mas só congelou aqui no Instagram. Aqui na câmera, aqui você está passando ainda, tá bem. Para mim, você está congelado no Instagram. Tranquilo. Ainda está travada? É só ali que está travada? Mas está me ouvindo? Agora eu estou te ouvindo nos dois. Ah, tá. É porque eu vi aqui que voltou. Eu vi que o pessoal estava colocando que ainda tinha eco. Deixa eu ver o que está acontecendo. E eles relatam da sua voz. É somente da voz do professor que está vindo? Melhorou. Eu baixei mais o som ainda. Tá. Ficou melhor?
Acho que ficou, vamos ver. Porque o pessoal daí vai Essa aqui eu não... relatar. Achei tanto que eu não estou te ouvindo. Tá me Faz ouvindo agora? parte. Agora eu tô. Ah, Perfeito. beleza. Eu particularmente não sou muito fã desse negócio de fone, né? Aham. Mas estamos aprendendo. Pronto. Acho que tá me ouvindo bem? Tá Agora tranquilo? estou ouvindo perfeito. Então pronto. Então vamos que vamos. Isso, travou Então o pessoal, perfeito, mas né? agora já retornou. O pessoal tinha colocado que estava travado, sim, estava, mas agora já retornou. Perfeito. Bem, vamos conversar então. Vamos falar sobre a história da massagem. Vamos lá. Eu acredito que um dos berços, não sei se sabem, né? Eu acho que até seria interessante como professores acadêmicos aí da cidade, professores de cursos técnicos, né? Que tentassem descobrir qual de fato foi a porta de entrada da história da massagem clássica no Brasil. Nós sabemos que as principais práticas de histórias da massagem começou na Escola Superior do Exército e na Escola Paulista, né? Na Escola da Polícia Militar, onde tinha o curso de massagem, no curso de formação em educação física. Esse curso surgiu em 1910. E o que acontece? Esse 1910, porém, trouxe a influência da escola francesa. E a escola francesa, por ser ótima nos treinamentos militares, era o perfil do treinamento que tinha naquela época dos professores que veio da França para fazer o treinamento dessas novas escolas. E eram professores com formação na área de massagem, na área de reabilitação e que ministravam a prática de massagem numa disciplina chamada massagem e higiene. Alguns desses mestres, né, entraram exatamente pelo portal de entrada, que era a cidade do Rio Grande, outro pela Rio de Janeiro, outro por Santos e outro por Joinville. Então, eu sei que são as cidades onde entrou os principais professores na nossa história do nosso Brasil, né? E o que ocorre? Então, você tem, na região de Joinville, lógico, que foram os principais professores que tiveram mais com influência alemã, que veio, sabe, utilizava o método francês, que era, na verdade, o método sueco, mas que eram alemães. E aí faziam a prática mais empírica. Por quê? Porque não tinham passado pela escola de formação da Escola de Educação Física, da Polícia Militar e nem do Exército. Mas eles praticavam. Até hoje, por exemplo, um dos cursos, dos berços, né, cursos não, mas uma das referências práticas de chamado quiropráticos foi no Rio Grande do Sul, e principalmente Santa Catarina também, aonde os práticos com origem alemã desenvolviam essas práticas comuns pelas cidades pequenas do interior do Rio Grande do Sul. E aí o que ocorre? Depois vem, então, as formações, não só nas escolas, mas também as formações de práticas terapêuticas, aonde pré-guerra e pós-guerra procurou-se muito esses profissionais, aonde surgiu, então, um curso de reabilitação. Então, era técnicos e auxiliares de reabilitação. Isso ficou até 1963, 64. Aí surgiu, então, o curso superior de fisioterapia. E aí saiu a disciplina massagem e higiene do curso de educação física e foi para o curso de fisioterapia, chamado massagem e higiene. 69 formou-se a primeira turma, 73 surgiu o Conselho Federal de Fisioterapia. Né? A educação física surgiu em 1910, mas o Conselho Federal só surgiu em 1998. Mas nesse período todo nós tivemos aí dois momentos importantes. Um foi a lei de 1945, reconhecendo o profissional de massagem. Então, toda e qualquer pessoa que fizesse um curso rápido e tivesse um período aí de 3 meses ou 60 horas, né, poderia ser chamados de massagistas. Porém, pela lei, e essa lei não mudou e continua em vigor, porque é uma lei assinada pelo presidente Getúlio Vargas. E o que é interessante, diz que há necessidade e a presença de um médico. Então, quando se forma e tem a formação em massagista, você tem que ter a presença de um médico, que vai te dar todas as orientações de como proceder em patologias, nas doenças, com o diagnóstico que ele passa. Agora, se você tem autonomia e faz um curso de formação técnica, então você tem a carga necessária de experiência com estágio, além de ter todas as informações, indicações, contraindicações, para cuidar e tratar, através das mãos, várias patologias. Então, você tem um curso técnico de formação, o que te dá autonomia.
E você tem também a fisioterapia, que é um curso superior, que tem 3.600 horas no mínimo, aonde te dá, dentro desse curso, tem então a disciplina de recursos manuais, ou técnicas de massoterapia, ou massagem, onde você vai ter lá 40, 60 horas desse tema massagem. Mesmo assim, é pequena. Então, a fisioterapia tem uma carga pequena relacionada à formação do técnico em massoterapia, que tem uma amplitude de informações muito maior. Tá? Tanto que hoje a gente percebe que tem muitos fisioterapeutas que têm como parceria os profissionais de massagem. E outros, lógico, o próprio fisioterapeuta decide trabalhar com a massagem. E a gente foi percebendo essa evolução. Em 61, surge, então, o reconhecimento do massoterapeuta. Foi a famosa lei de 5 de outubro. E agora, mais recente, 2006, 2008, 2009, 2013, 2016, tivemos várias leis, entre elas da utilização da massagem na área pública, da solicitação do serviço público, não só municipal, mas estadual também, e federal, tanto que agora existem os belos concursos públicos para concorrer, né, e chamar os profissionais da massagem. Mas ainda não temos um reconhecimento, um conselho, mas nós temos o quê? O reconhecimento da profissão, porque faz parte como se diz, do CBO, que é exatamente das chamadas ocupações, que é o Código do Brasileiro de Ocupações. Então, nós temos lá a nossa sigla de massoterapeuta, massagistas que atuam e têm o reconhecimento pagando seus impostos direitinho, assim como eu faço. Tá? Então, a gente pode até resumir como história da massagem hoje no Brasil, algo que cresceu e hoje, cada vez mais, a gente percebe que está registrado em livros. E por falar livros, eu tenho alguns livros que eu publiquei onde eu cito um pouco dessa história, né? Que é o de massagem anti-estresse, o livro de spa-terapia, o Recursos Técnicos em Estética 1, Atividade Física Adaptada, Recreação Total com o tema massagem recreativa, todos eles eu conto a história da massagem. E agora está saindo, nesse mês agora de maio, o Massagem New Star, e em junho saindo um novo livro também, que aí nós vamos falar amanhã também desse novo livro. Então, quer dizer, a gente tenta resgatar a história. E o que percebemos que no Brasil, publicados no Brasil, são 182 livros. Eu tenho todos os livros publicados de massagem no Brasil. A não ser que alguém tenha, e se quiser pode mostrar, que eu mostro também que eu tenho, né? Porque eu fiz questão, tudo que foi sebos, eu fui atrás, buscar informações, para que tivesse realmente uma boa literatura. E o que nós percebemos é, mesmo os livros antigos, publicados não só no Brasil, mas fora, em Portugal, na Argentina, que eram os principais livros que as escolas utilizavam na época, fiz questão de tê-los para saber da história. E nessas histórias, a gente vê que é muito empírica, porque diz assim, né, alguém correu e tropeçou e aí levou a mão até a região lesionada e fez uma fricção. Pô, essa fricção foi aonde? Que músculo? Qual foi a direção dessa fricção? Qual é a contribuição, né? Quem era essa pessoa? Estava correndo de quê? Do dinossauro? Como é que foi essa história? Então, é muito empírica. Mas 70% dos livros publicados têm exatamente essa história. Então, ou seja, 30% é que tem mais um aspecto científico, que tenta mostrar provas de como começou a história da massagem. E se nós resgatarmos esses bons livros, sabemos que a história começou o quê? 3.000 anos antes de Cristo, exatamente na China. O berço da história da massagem começou ali. Os primeiros registros, através não só da pintura, mas também, não só também da escrita, mas também registrado em livros, aonde vem, então, no livro 2.700 anos antes de Cristo, no livro do Imperador Amarelo, registrado sobre os movimentos de massagem. Depois, no livro da vida da Ayurveda, da técnica indiana, é relatada outra prática de massagem. E depois nós vamos avançando. E o que era interessante é que naquela época não chamava massagem. A palavra massagem só foi registrada como massagem no ano 60 depois de Cristo, publicada no ano 100 depois de Cristo. Então, quer dizer, antes não se chamava massagem, chamava de acupuntura, apoterapia, friccionamento, eram esses os termos que eram utilizados para massagem. Depois, recente, aí sim, começaram a utilizar, que nem no caso de Hipócrates. Hipócrates, considerado pai da medicina, ele diz, a massagem, na verdade, não usou a palavra massagem, ele falava o friccionamento. O friccionamento deveria ser uma atividade utilizada por todos que usavam da arte da medicina. Ou seja, como ele escreveu 900 páginas só sobre a articulação do ombro, ele citou também sobre o direcionamento desse friccionamento, que era sempre sentido o quê? Coração. Então, ele já deu para nós bons 2 princípios que usamos na massagem. Um,
é a ação do friccionamento. Para que serve? Para produzir analgesia, aumentar a circulação sanguínea local. E a outra é o pressionamento, sempre na extremidade do coração, promovendo, assim, um aumento do fluxo sanguíneo. Quer dizer, naquela época, 400 anos antes de Cristo, ele já tinha essa sabedoria, essa iluminação. Depois, perto dele, não muito tempo distante, quase 20 anos depois, mas também antes de Cristo, 400 anos, veio Heródoto. Heródoto era é o considerado pai da história, né? Ele foi o primeiro a escrever um livro sobre história, e é o primeiro a contar histórias. E entre essas histórias, ele fala que os guerreiros, os gladiadores, tinham que sempre receber um cuidado especial pela sua dedicação à atividade que exerciam. E ele dizia que as pessoas que colocavam a mão para fazer apoterapia tinham que ser suave no início, aumentava-se a pressão e terminava suave. Isso favorece exatamente o quê? Um procedimento adequado para as massagens dos dias de hoje. Então, até hoje, nós usamos esse princípio. Começamos tocando suave, aumentamos a pressão e terminamos suaves. Isso favorece o quê? Exatamente uma aceitação do corpo para o movimento da massagem. E olha que vai avançando a história, aí nós temos o quê? Não muito tempo depois, Galeno. Galeno, chamado príncipe da medicina também, ele escreve sobre a importância, né, de utilizar ungüentos, utilizar ervas, utilizar os azeites, que era o nome, que era o que eles usavam, né? Os azeites temperados aromáticos para fazer a massagem. A massagem terapêutica para alívio de dor e a massagem para promover um preparo para o esporte. Então, teve uma influência aí já com as Olimpíadas. Então, as Olimpíadas séculos, das primeiras Olimpíadas da era antiga, eles utilizavam a massagem para todos que venciam as provas. Então, quer dizer, todos eram massageados, preparados. E essa influência dos Jogos Olímpicos tem a ver também com as práticas de massagem, que também não era chamada de massagem na época, era friccionamentos, que favorecia a chamada modelagem corporal, que hoje nós chamamos de massagem modeladora. Então, o que acontece hoje? Hoje nós temos a tendência de buscar o máximo possível da proximidade de um belo corpo com aqueles corpos das estátuas gregas, que é o chamado a estética grega, aquela beleza daquele formato de rosto, de corpo, para os dias de hoje. Então, nós temos que tentar trazer o máximo possível da simetria. Não precisa ser igual àquelas estátuas, porque são bem diferentes, mas a simetria. Então, ter um corpo simétrico, proporcional. Então, tentar diminuir talvez a cintura, aumentar mais o tórax, volumar melhor a coxa, diminuir o volume do tríceps, mas tudo através não só da atividade física, se possível, mas também da massagem, que é mais possível. Por que se possível e mais possível? Porque nós temos uma associação que chama ACAD. ACAD é a Associação das Academias. E, segundo eles, nós temos em torno de 4 a 6% da população brasileira que frequenta academias. Por mais que a gente vê nos Instagrams o pessoal dando ginástica, é pouca gente que faz ginástica. Tanto que depois dessa pandemia, nós vamos ter sérios problemas circulatórios. Muitas pessoas vão ter problemas cardíacos, circulatórios, comprometimento arterial. Por quê? Porque não é todo mundo que faz atividade de exercício. Não é prazeroso. A pessoa chega e fala assim, eu quero fazer exercício. Não é assim, não. Prazeroso para quem faz e já tem a produção hormonal do desejo. Só vai ver uma água aqui. Aí o que acontece? Você tem, então, os chamados hormônios da produção do desejo. Agora, não acontece naturalmente, você acordar e falar assim, eu quero fazer exercício. Não, tem que ter as motivações. E as motivações estão relacionadas com as glândulas, os hormônios que são produzidos. E, como falei, 4 a 6%, é muito pouco. Agora, de acordo com os sindicatos e associações relacionadas à beleza, a produtos de higiene, a estética, nós temos 26 a 27% da população brasileira adulta que recebe massagens. Ou seja, que vão para clínicas, que vão para resorts, que vão para spa, que vão para estúdios, que vão receber massagem. Ou seja, eles gostam de quê? Atividade passiva. Eu deito e você trabalha. Eu deito e eu vou receber massagem. Ou seja, aí você vai produzir os benefícios que eu desejo. Né? Então, são situações que nós temos que estar conscientes. E só avançando um pouquinho, no ano 1000, depois de Cristo, nós tivemos Avicena. Avicena, um grande persa, né? Ele falou sobre a importância da massagem para favorecer o quê? A eliminação das substâncias catabólicas depois que nós executamos o quê? Qualquer tipo de movimento e atividade.
Só o fato de eu ficar aqui sentado, mantendo uma postura ereta, meus músculos das costas trabalham. E aí o que ocorre? Se eu não fizer atividade, eles vão ficar parados ali, substâncias que eu não vou usar. E aquilo causa dor quando contrai o músculo. E a massagem, muito bem executada, vai eliminar essas substâncias. É isso que nós queremos através da massagem. Tirar as tensões musculares, diminuir o estresse, melhorar a autoestima, melhorar a percepção corporal, favorecer a diminuição, principalmente do quê? Do estados de depressão. Produzir os hormônios que favorecem o desejo e a vontade, entre eles a serotonina, a endorfina, favorecer o sono adequado, como melatonina, dopamina, ou seja, estimular os hormônios e as cefalinas para esse bem-estar geral. É isso que nós desejamos. E é o que Avicena, 1000 anos depois de Cristo, estava falando. E avançando, 1813, eu gosto tanto desse ano, por quê? Porque eu, agora em outubro, vou completar 35 anos de profissão. E foi por causa de um camarada como esse, chamado Peter Henrik Ling, ou Peter Henrik Ling, um sueco, que lamentavelmente faleceu aos seus 62 anos, muito jovem, mas ele teve o quê? A criatividade de montar a primeira grande escola de massoterapia moderna. Então ele utilizou todos os princípios desde aquela escola oriental, não usando as práticas orientais, mas sabendo que existia alguns conhecimentos que ele usou com fundamentação, da escola grega, da escola romana, e aí montou os movimentos adequados para a prática e desenvolveu e passou para frente todo esse conhecimento. Tanto que o filho dele deu continuidade, o diretor sócio dele deu continuidade, levou para a Alemanha, levou para a França, levou para a Inglaterra, isso levou depois para os Estados Unidos, onde em 1900, o famoso John Kellogg, criador dos sucrilhos, criou o primeiro sanatório, onde tinha práticas diversas de massagens. Ele escreveu um livro chamado Manual de Massagem. Eu tenho um exemplar. Aqui, sei que no Brasil tem 3 exemplares só. Um está na Faculdade de Medicina, hein? Uma de Belo Horizonte e a outra está aqui na Faculdade de Medicina da Dr. Arnaldo de São Paulo. E o que é interessante? São 3 que eu falei, e outro na UNASP. São os 3 locais que eu vi, né? E sou muito uma pessoa que gosta de pesquisar muito. E o que ocorre? Cita nesse livro, do ano 1900, do autor John Kellogg, mais de 35 movimentos por área corporal. É um dos melhores manuais de massagem que existe. E o que é interessante, John Kellogg, antes de vender o famoso sucrilhos, era um dos melhores massagistas. Então, quer dizer, tinha um potencial na mão tremenda. E ele influenciou não só os americanos, depois veio os grandes fisioterapeutas que surgiram em função desses grandes mestres, né? Nós tivemos, então, o próprio Peter Henrik Ling, que influenciou toda aquela região próxima à Suécia. Então, pegou todo o norte da Europa, entre eles a Alemanha, através de Albert Hoffa, e também a França. Na França, tiveram vários profissionais dedicados a levar a prática da ginástica sueca, que tinha função de correção postural, e também a massagem, para todos que queriam fazer treinamentos militares. Então, Peter Henrik Ling falou, eu vou ensinar o pessoal a fazer um bom treinamento físico, e quando sente dor por causa do frio, porque lá eles estavam perto de um local que sazonalmente tinha 8 meses de frio, então ensinou as práticas de massagem. E era o movimento do deslizamento, somado ao movimento da fricção, depois somado ao movimento do amassamento, e encerrando com os movimentos de percussão. Ou seja, com esses 4 movimentos, eles conseguiram desenvolver e atender todos aqueles com o qual eles tinham treinamento. E, com a sequência, chegou os franceses no Brasil e já não trouxe como massagem sueca, mas trouxe como massagem clássica. Ela ficou apagada um período, né? Depois nós tivemos uma retomada, isso já na década de 50 para 60, onde as principais escolas francesas também trouxe os primeiros cursos de estética, entre eles a Escola Payot. Então, a Escola Payot, no Rio de Janeiro, desenvolveu o curso de formação em estética e massagem. E aí, passando, então, as informações das famosas práticas de massagem. Depois foi evoluindo. Ou seja, a gente fala de 1960, mas nós tivemos aí, precisamente, 62, um movimento muito interessante. O famoso massagista da seleção brasileira de futebol, chamado Mário Américo, ele teve uma situação muito interessante que foi o quê? Tirar o Pelé
de campo que tinha tido entorse, teve um problema no Chile, e ele então tira no colo o Pelé de campo. Só que aquilo chamou a atenção de todo mundo, porque o Pelé estava muito famoso já, mas com a lesão saiu. Mário Américo, o massagista, que não era o mais importante, mas passou a ser, porque ele saiu destacado nas principais revistas do mundo de informação e fofoca. A chamada revista Life, e aqui no Brasil a revista Manchete, em julho de 1962, e saiu destacado carregando. Isso deu visibilidade para o serviço de massagem. E, lógico, ele sendo massagista do rei do futebol, passou a ser também massagista dos reis dos países. Então, ele começou a ser convidado. Tanto que ele passou a ser convidado a ser massagista dos reis, e depois surgiu um livro da história dele, que ele mesmo conta, que é o Mário Américo, o massagista dos reis. Mas o mais interessante foi que, em 1970, o Brasil tornou-se tricampeão do mundo. E, consequentemente, não só Pelé, mas toda a equipe fica famosa, e entre eles, Mário Américo. Leva o nome da prática da massagem mais forte para todo mundo. Só que tem algumas características, né? Nós estamos falando de massagem do esporte, então ele traz uma influência muito grande para o esporte. E aí traz as características também. Uma delas que perpetuou por muito tempo foi a famosa blusa branca com um M no meio, que era um M não de médico, mas de massagista. E depois, para não ser confundido com os médicos, foi proibida a utilização desse tipo de uniforme com o M de massagista. E aí nós tivemos várias evoluções. Mais recente, na década de 80, Mário Américo faleceu em 92, né, foi uma grande perda, 81 anos, mas foi fantástico. Eu tive a honra de conhecê-lo pessoalmente, trabalhar com o filho dele, que também chama Mário Américo, e também tive a honra de ter, prestigiando um dos meus cursos, o neto dele, que também chama Mário Américo. Né? E o que foi interessante nessa história toda é que na década de 80 surgiu um livro muito famoso, através do René Marcos Orsi, chamado A Massoterapia, a Terapia dos Deuses, aonde em 84 foi o lançamento do livro. E quando eu vi o chamado no jornal, eu falei, nossa, eu estava com 15 para 16 anos, na hora eu fui atrás, eu comecei com quase 14 anos, né? E aí foi o que acontece, fui lá atrás. Ele lançou o livro lá em São José do Rio Preto. Peguei o ônibus, era de menor, precisei de autorização, e deu certo, e fui para lá. Em São José do Rio Preto fui fazer mais um curso e conhecer também a história desse grande profissional que faleceu também há 2 anos atrás, o René Marcos Orsi. E o que ocorre? Fui conhecer o trabalho dele. Mas não só dele. Aí veio outros percussores. Armando Astragésilo, junto com o Cid Donatelli, com a Escola Amor, Associação de Massagem Oriental. Aí teve também as escolas do Rio de Janeiro. Então, na década de 80, era muito famoso a chamada Escola Corpo e Mente. Então, tinha no Paraná, em Curitiba, tinha em São Paulo, tinha no Rio de Janeiro, várias escolas, centros, que trabalhavam corpo e mente. E aí, lógico, foram surgindo, a partir daí, várias escolas. E, mais recente, nós percebemos os grandes eventos da estética. Porque até então, nós perdíamos para a Argentina. A Argentina que tinha os grandiosos eventos de estética. E nós ficávamos sempre em segundo. E aí o que ocorre? Agora podemos dizer que na América somos os primeiros na área da massagem estética, do cuidado estético e de feiras. Né? Só na cidade de São Paulo nós temos 4 grandes eventos, grandiosos, mas temos no Brasil inteiro. Aí, não, Blumenau também tem, mas temos aí em Florianópolis, nós temos várias cidades que promovem grandes eventos da estética, hoje está no Brasil inteiro. Né? Ou seja, foi um boom. E hoje, lógico, a gente só está colhendo grande trabalho executado por grandiosos profissionais que não só palestraram nesses grandes eventos que cresceram muito, mas aqueles que também organizam, como estão organizando aí agora o simpósio, né, de massoterapia, terapias complementares, que o querido Johnny se movimentou e trouxe para a luz, né, de todos aqueles que desejam buscar cada vez mais informações. Vivi, eu estou falando muito, pode falar. Ai, mas para nós, deixa eu botar meu fone aqui para não... Meu Deus, é tão gostoso ouvir... Eu sou suspeita a falar, né? Mas é tão gostoso estar ouvindo um conhecimento tão rico e vendo que muitos alunos estão maravilhados também, poder ter a oportunidade de estar lhe ouvindo, professor. Isso Opa! é muito bom. Se tiver pergunta,
podem fazer, né? Eu queria que o senhor falasse... Pode lançar perguntas aí. Alguns estão conhecendo pela primeira vez, né? Tipo, já ouviram falar. É impossível não ter passado aqui na escola e não ter ouvido falar no senhor. Se passou nas minhas aulas, eu sempre estou falando, né? Tenho a formação com o André Ness, passei Epicrânia, conheço ele. A gente sempre fala, né? E a escola tem um carinho muito especial pelo senhor, né? Fala um pouquinho do seu trabalho. Você trabalha a massoterapia em si, você também tem uma formação e desenvolve um trabalho com estética também, né, professor? Sim. Eu, na verdade, tenho... Assim, como é que eu comecei na massagem, né? Eu comecei na massagem muito cedo. Eu gostava, rapidamente, resumindo, eu jogava bola, e junto com esse grupo que eu jogava bola, nós tivemos a chance de participar de um campeonato, e por fim foi cair dentro de um poço, porque nós ganhamos o campeonato, e ficamos 11 garotos pulando, e eu fui o primeiro a cair junto com outros 3 dentro de um poço, que estava ali, ninguém sabia que era um poço ali, mas caímos. Quando fui parar no hospital, já estava desmaiado, e me levaram para o hospital. Quando cheguei no hospital, tinha o quê? Exatamente ferros, porque dentro do poço eu imaginei que estava seco, mas não estava seco. Então, eu imaginei, ou é poço, eu vou morrer afogado. Quando acordei, eu estava no hospital. Ou seja, os ferros transpassou meu tornozelo, teve vários desgastes, machucou muito, e eu tive que ficar internado. E eu fiz amizade com meu companheiro de quarto. E meu companheiro teve alta, foi para uma clínica, e depois, posteriormente, eu fui ter a chance de estar junto nessa clínica. E até que falaram, olha, se você quiser, vem todos os dias aqui, nós te damos 1 quilo de argila, você vai envolver seu tornozelo, vai formar aqui um barro e vai dormir com essa argila no teu tornozelo. Aí, à noite, você dorme com ele, vai ficar seco, vai ficar duro, aí de manhã você tira com água corrente, não precisa passar sabão, nada, deixa, só com água, e volta aqui para a clínica. E ao chegar aqui na clínica, nós vamos massagear os seus pés. E eu fui fazendo isso todas as vezes, dia após dia. Depois de 2 meses, um dia aconteceu de eu simplesmente entrar na sala, eu entrei de roupa branca, peguei um livro, fiquei folheando o livro perto da mesa de massagem. E nesse momento, o que me surpreendeu foi que entrou uma pessoa muito forte, obesa, bateu a mão no ombro e falou, bom dia. Eu falei, bom dia, era 6h30 da manhã. Ele falou assim, pode começar a massagem. Eu achei que aquilo era brincadeira. E eu até falei para ele, o senhor está falando sério? Ele falou sim. Eu falei, então deita. Aí eu peguei uma toalha, coloquei nos olhos dele e fiz exatamente o que foi feito nos meus pés. E passei primeiro uma toalha úmida, depois sequei, aí fiz toda a higienização, e aí fui fazendo a massagem, peguei o óleo, aí fiz lá toda a massagem naquele pé, 20 minutos. Terminou a massagem, fui para o outro, mais 20 minutos. Ou seja, 40 minutos, e esse homem roncou. Aí eu fui lá, acordei ele, senhor, acabou a massagem. Ele falou assim, nossa, mas estava tão agradável. Eu falei, sim, mas deu tempo. Eu também não sabia mais o que fazer. Aí eu falei, olha, precisa levantar, né? Dei a mão, ajudei a levantar, ele agradeceu, tirou o dinheiro e me pagou. Falei, nossa, valeu, nem sabia que pagava, mas fiquei feliz. Guardei, falei, muito obrigado, ajeitei ele saiu e nisso encontrou o casal, os donos da clínica, e falou, o senhor vai nos desculpar, mas ele não vai poder, o massagista não vai poder chegar no horário. Ele falou, não, vocês estão de parabéns, o rapaz chegou cedo, fez massagem, eu dormi, já paguei para ele, tá? E eu ouvindo, eu falei, nossa. Aí entrou o casal, e o diretor falou, André, quem que fez a massagem? Eu falei, olha, ele entrou, deitou, pediu para fazer a massagem, eu fiz a massagem. Mas ele pagou, tá aqui o dinheiro. Aí ele falou, não, pode ficar com o dinheiro. Eu guardei o dinheiro, fiquei feliz, falei, obrigado. E aí, eles falaram, André, você tem carteira? Eu falei, não tenho, eu vou tirar em outubro. Eu faço 14 só em outubro. Ele falou, então faz o seguinte, tirou a carteira, se você quiser trabalhar, vem nos procurar, nós gostamos da sua iniciativa. E assim eu fui registrado como assistente do departamento de massagem. Então foi a minha entrada na massoterapia, foi exatamente aí. E, lógico, eu tinha que fazer cursos. Aí tive um grande mestre chamado Dr. Rubens Silva, um grande amigo também, outro profissional que me ensinou muito, chamado Walter Florencio. Depois, fazendo os diversos cursos, aí fui para o Senac, fiz curso técnico, aí fui para a Associação Brasileira de Massoterapia, e aí pronto, aí abracei e fiz a Faculdade de Educação Física. Eu gostava de correr, fiz atletismo, corri 26 edições da São Silvestre, então eu gostei muito de correr. E já fiquei entre os 100 primeiros, e consegui pagar a faculdade. 1 ano da faculdade foi como atleta. E o que mais interessante só que todos os meus trabalhos científicos de pesquisa, por mais simples que fosse, sempre eu colocava massagem, porque era o tema que eu gostava, massagem. Falei, vou falar sobre massagem, só massagem. E o que aconteceu?
me dediquei à massagem. E, consequentemente, meu primeiro livro saiu da pesquisa realizada durante a universidade. Então, eu tive chance de atuar com atletas, depois chegou os atletas do Pan-Americano, eu consegui desenvolver um trabalho com os atletas de natação, e durante o curso eu tive uma oportunidade e falei, vou para fora. E fui ficar 28 dias lá na Europa. Só que eu fui conhecendo, vendo como era fácil ali o translado com trem, falei, eu vou até a Suécia. E fui até a Suécia conhecer lá, Estocolmo, conhecer a escola. Depois eu fui para a Alemanha, conhecer a escola de Albert Hoffa. Depois fui até conhecer o Leduc. Ou seja, eu falei, vou conhecer tudo que é possível. E fiquei 3 anos viajando por toda a Europa, né? Então foi uma experiência única, maravilhosa. Aí, quando voltei, aí eu fui fazer, então, as pós-graduações. Aí eu fiz pós em massagem terapêutica, isso em Genebra, na Suíça, Instituto Cantonal de Geneve. Depois fui para Cuba, onde fiz massagem desportiva, pós-graduação, pós-grado, como dizem, né? Aí fiquei lá 9 meses, e fiquei no Instituto Superior Manuel Farrado, e aí fui fazendo minhas formações, aí fiz mestrado em gerontologia, que é o cuidado do idoso, e aí, consequentemente, todo o meu trabalho de pesquisa foi sobre a massagem para idoso. E como era um curso de gerontologia, eu nomeei a massagem como massagem gerontológica, aonde ficou os trabalhos. Quem quiser, procura no YouTube massagem gerontológica, vai ver meu trabalho na íntegra, tudo está ali, fácil. Qualquer trabalho meu, se colocar o André Nesto no YouTube, vai ter na FIEP, vai ter na revista científica. Eu sou um dos responsáveis, né, pela Revista Brasileira de Fisiologia, na parte de avaliação científica, e também na Revista Brasileira de Estética. Então, eu tenho muito orgulho de estar sempre participando também nas pesquisas, né? E estou fazendo doutorado agora na área de saúde coletiva, né? Então, essa é um pouco da minha história, do que eu faço. E, profissionalmente, eu sou sócio, né, de um spa que chama Amadi Spa, onde eu sou responsável pela parte técnica, treinamento, desenvolvimento dentro do spa, e também faço o atendimento no espaço Clínica Escola Leduc, onde nós temos lá todo o desenvolvimento de atendimento ao cliente, massagem estética, massagem terapêutica, massagem esportiva. Então, eu trabalho como voluntário também, desenvolvo um serviço junto com idosos e também com pessoas com deficiência. E sou professor universitário, né? Também ministro minhas aulas de pós-graduação, de graduação, na área do curso da estética, no curso da educação física. Então, é isso que eu faço. Pouca coisa, né? Meu Deus, é uma riqueza mesmo. E eu posso lhe dizer que alguns não conhecem você pessoalmente, né, professor? Mas eu digo que a gente sente em você esse amor pela massagem, porque eu digo que quem faz massagem tem que gostar de pessoas, tem que gostar de gente, né? Porque exatamente. É tocar. E quando você toca o corpo, você toca a alma, você toca o coração, né? E isso exatamente. é nítido em você, né? Vendo você, a gente sente isso, né? Todos, estava vendo aqui, tinha uma aluna falando ali, a Ana falando, eu fiz o curso de pedras com a vida. A Ana, sim, lógico. E aí, assim, o que acontece? A gente automaticamente, isso faz parte da vida da gente, a gente enriquece com essas pessoas que estão ao nosso redor. Eu posso dizer que você trouxe um crescimento para a minha vida, para a vida do João, para todos nós aqui na escola, nesse tempo. Sim, deixa um abraço para ele, um forte abraço, massoterápico. Obrigada, ele hoje está em atendimento, daqui a pouco ele deve estar assistindo aí. Vai ficar gravada essa live, até para outros alunos poderem assistir também. E assim, essa coisa, eu digo que essa sensação, esse amor, né, pelo cuidado em si, porque eu sempre falo nas aulas, né, que para você escolher ser massoterapeuta, você tem que amar pessoas, cuidar, né? O cuidado em si, porque nós somos geradores de saúde, né? Geramos bem-estar e prevenção, e a gente precisa transparecer isso, né? Nas nossas atitudes, na nossa vida, e é muito característico isso, estar com você, o jeito que você fala, isso transparece, e não tem dúvida de quanto é bom, o quanto é gostoso, né? E aí, eu sempre digo que... Pode falar, estou te ouvindo, pode falar. Eu sempre digo que nós temos que vivenciar o que falamos, né? É uma coisa muito importante. É verdade, verdade. Conclui teu pensamento. Além das aulas, você faz atendimentos também, professor? Sim, não tenha dúvida. Eu faço atendimento toda semana, inclusive até hoje,
por exemplo, estavam conversando com um grupo, em São Paulo está começando a abrir aqui as oportunidades de trabalho, então nós já vamos retornar às atividades semana que vem. Então nós já estávamos conversando como é que nós vamos fazer. Então eu tenho um local onde eu trabalho, e são 3 salas, são 2 salas de atendimento e uma sala de cursos. E aí nós temos, lógico, vai ter que adaptar a entrada, carpete, higienização, as máscaras, tudo, né? Mas eu faço o atendimento de massagem estética, massagem terapêutica e massagem desportiva. Então, atendo atletas, atendo pessoas com deficiências, né? Tem público especial. Só um pouquinho. Senão eu vou tossir. Aí o que acontece? Eu atendo também gestantes. Então, eu tenho muitas gestantes por indicação. Aí passei a ter uma especialização também em gestantes, né? Que é muito legal. E agora que começou a crescer o número que eu não esperava, me surpreendeu das pessoas que são com problemas oncológicos. Porque antigamente tudo era proibido, mas alguns médicos já estão percebendo a importância de ter a massagem para beneficiar essas pessoas, de uma forma paliativa, para diminuir as dores no processo da sua recuperação, no processo do tratamento, e salvos os casos, muito poucos os casos que não se pode fazer a massagem. Exato. Existe aquele negócio, não, você vai tocar aqui, vai espalhar. Pessoal, já está espalhado, já está no corpo. A não ser quando ele tem o câncer, ele está específico, está naquela estruturazinha específica no osso. Você não vai ficar exatamente naquele ponto. Então, não há necessidade de nós ficarmos tão limitados. E dentro da prática da massagem, eu sempre digo o seguinte, quanto menor é o teu conhecimento, maiores são as contraindicações. Quanto maior são os seus conhecimentos, menores são as contraindicações. Assim devemos ser os profissionais. Então, eu peguei, por exemplo, tem pessoas que acham que eu só leio coisa de massagem. Não, você tem que ter uma leitura geral de tudo que é assunto, né? E esses assuntos vão te ajudar muito. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem muita criatividade. E o que ocorre? Uma das coisas que favorece é exatamente a leitura. E um dos que eu adoro ler é a Vidas de Santos Dumont. Para quem já teve a oportunidade de ir lá no Rio de Janeiro, conhecer a casa do Santos Dumont, é uma coisa maravilhosa. E quando o pessoal vai na minha clínica, vai lá no nosso espaço, vai perceber que a gente usa um pouquinho da criatividade. Assim também com os materiais que a gente utiliza para ajudar no nosso dia a dia na massagem, né? São detalhes. Ó, eu sei que o tempo está meio corridinho aqui. Eu vou fazer o seguinte. Só vou levantar isso aqui porque eu estou olhando para baixo e para cima, mas vou fazer uma prática para esse público todo de vocês aí. Ai, que lindo! Vamos ver se melhora aqui. Porque eu estou olhando para cá e para lá, então eu quero tentar deixar um olhar mais direcionado. Aí. Onde eu faço aqui? Aqui, perfeito. Ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pedir para que todo mundo possa me acompanhar. Vamos fazer uma prática aqui e me acompanhar, tá ok? Essa prática que eu vou realizar, ela é considerada dentro de uma publicação de um livro chamado Spa Terapia, onde tem um capítulo, é da minha autoria, chama Massagem Epicrânea, onde nós trabalhamos toda a região do epicrânio, tudo aquilo que está envolvido a cabeça. Tira relógio, tira aliança, tira anéis, tira tudo aquilo que possa te atrapalhar. E aí nós vamos realizar um movimento para melhorar um pouco essa visage, como diz em francês, né? Isso é la visage. Nós vamos fazer la massage de la visage, massagem do rosto, certo? E vamos estimular. Hein? Esfriou o tempo aqui em São Paulo. Chegou a ter 8 graus. Aqui é 8 graus. Mas hoje já esquentou. Só que essa queda, e a gente falando, né? Muda muito, e o ar está seco aqui, não chove, a gente sofre. E aí, se você tosse um pouquinho, todo mundo está achando que é coronavírus. O negócio está feio, né? Então tem que se proteger. É só não tossir perto das pessoas. Bem, vamos lá. Primeiro, uniu as mãos, vamos realizar um aquecimento das mãos. Esse aquecimento vai favorecer um atrito importante para manter o calor entre as mãos. Em seguida, nós vamos, devagar. Isso vai criar um campo eletromagnético. Os elétrons estão todos na mesma direção, E suavemente você vai entrar nesse campo. A sua cabeça está aqui, Olha só onde está minha mão. Na região temporal, que é a região responsável pelas emoções. Suavemente, movimento circular nessa região, sem tocar. Perfeito. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos só usar 2 dedos, indicador e o dedo médio. Vamos posicionar frente à região frontal. E os movimentos é exatamente, veja aqui, Olha as marquinhas minhas de expressão.
nós vamos abrir elas, vamos abrir. E vamos fazer um movimento de afastamento dos dedos e a proximidade dos dedos. Cada afastar e aproximar é uma repetição. Vamos fazer aqui 4, ó. 4, 3, 2, 1. Perfeito. Agora nós vamos, olha, 3 dedos. Intercale esses dedos. Nós vamos pentear para a região frente à orelha, onde nós temos aqui um linfonodo importante chamado parotídeo. Só que, ó, volta uma mão, volta a outra, intercala e desliza. Ótimo. Vem uma mão, vem a outra. Intercala, ó, pega aqui os dedinhos, vou intercalar e vai deslizar. Intercala, ó. E não tem pressa, porque você vai ter que fazer o quê? Intercalar. Quando você faz esse intercalar, você mexe com o músculo frontal. Ótimo. Olha lá. Perfeito. Agora, vamos tentar segurar. Quando você faz isso, vamos chamar canaleta, colocar sobre a sobrancelha, vai deslizar sobre ela. Retorna uma mão, retorna a outra, desliza. Retorna uma mão, retorna, desliza. E sempre levando para a região frente à orelha, que é onde tem o linfonodo parotídeo. Agora, nós vamos fazer um deslizamento com a borda lateral do dedo indicador. Só isso aqui, ó. Só esse movimento. Ótimo. Perfeito. Vamos, essa região que estamos massageando é a região responsável pela região pulmonar. Olha só o que o dedo faz agora, nós vamos puxar. Como se fosse um garroteamento, levando tudo frente à orelha. Ótimo, perfeito. E agora, vamos formar novamente a canaleta, só que vamos colocar em cima, abaixo do lábio e sobre o lábio. Vamos pressionar, formar uma prega, ó. E desliza, formando a expressão do sorriso. Perfeito. 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 E agora na região da mandíbula, ó, vamos deslizar com o polegar, contornando toda a mandíbula, até o final da curva da mandíbula. Ótimo. Na região mentoniana, ó, vamos massagear para frente. Isso aumenta a salivação, melhora a proteção do esôfago, do estômago. E aí, essa salivação que estimulou, engole. Ok? Aqueceu as mãos? Põe as mãos sobre a fronte e desliza em prece suave, ó. 1, abaixo sobre a linha dos olhos. 2, embaixo sobre a região dos lábios. 10. E assim, minha gratidão para todos que participaram e estão aqui conosco hoje. Eu sei que nós não temos muito tempo, né? Eu só quero, assim, avisar todo mundo que quem quiser amanhã, às 17 horas, eu vou estar com uma live falando sobre o poder e o sucesso nas mãos do massoterapeuta, dando várias dicas, né? E é @André Nesse, fácil, @André Nesse. Se vai no YouTube, André Nesse, tem um canal oficial. E se for no Face, é André Nesse Oficial. Então, você tem informações aí de tudo, tá? Mas estou no Face comum também, como André Nesse, estou no Instagram, ou seja, é fácil de achar. Além disso, tem publicações de artigos científicos, que é bem fácil também. Agora, depende se você estou fazendo pesquisa. Se eu puder e tiver tempo, posso ajudar também. Entre em contato, vai ser uma grande honra, tá bom? E a todos que estão aí participando, prestigiem. Se estão em Blumenau, se está em Santa Catarina, vai lá fazer seus cursos, aproveita, um dos melhores cursos no Brasil. Johnny tem uma seriedade, um compromisso, uma equipe de professores que eu só tenho que elogiar. Tive a honra de conhecer, além dos eventos que é muito bem organizados, ou seja, está de parabéns, e toda a equipe que está atrás. E lembro de ter pessoalmente conhecido a escola, a estrutura da loja, tudo favorecendo a todos os profissionais, que não deixa e não perde para ninguém no Brasil. Então, só fica aqui a minha forma de agradecer a todos por esse momento, pegando sua quinta-feira, chegando esse horário aqui da noite, e estar comprometido com a prática da massagem. Parabéns a todos. E Vivi, muito obrigado. Gratidão por ter dividido comigo essa oportunidade. Só que só eu falei
Mas olha, meu Deus, para mim foi mais uma aula novamente, tão gostoso lhe ouvir, né? Eu acho que até quem ouve parece que a Vivi está puxando saco. Não, não é não, é porque eu tenho esse carinho mesmo por você, professor. Gratidão por ter tirado esse tempo para estar com a gente. A Escola Núcleo Cursos agradece, nós agradecemos. A escola tem um carinho por você também, né? Sabemos do seu potencial, do seu conhecimento e somos muito gratos por isso. Pessoal, sigam o professor lá no Instagram, o canal no YouTube, e tem tanto conhecimento, está todo dia tendo lives maravilhosas que vêm enriquecer muito nessa caminhada. Gratidão, professor. E que o mais breve possível acabar essa quarentena aí, a gente possa ter a oportunidade de estar até aí, visitando a todos, dando meu forte abraço massoterápico, né? Quando eu falo abraço massoterápico, o pessoal pergunta, que expressão é essa, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de palavras, gosto de expressões. Tanto que eu vou dizer o seguinte, ainda eu tenho um tempinho ainda para falar, né? Primeiro, o abraço massoterápico é você abraçar uma pessoa, e sempre quando você abraça uma pessoa, lembrando que quando você abre os braços, o seu gradil costal se afasta e o coração, ele fica mais exposto. E coração frente a outro coração, você abraça a pessoa e massageia as costas dela. Isso é abraço massoterápico. E eu digo o seguinte, nesta terra, com este corpo, a gente só passa uma vez. E dependendo da sua crença religiosa, não importa do que você acredita, é só uma vez. Agora, o que é importante, já que é uma vez, fazer sempre o seu melhor. Se dedique, se comprometa, faça com seriedade e desenvolva e se preocupa com o outro. E se preocupar com o outro é uma frase que eu gosto de falar sempre. Nesta vida, só é vida quando a gente se envolve na vida de outra vida, para dar significado às nossas vidas. Assim é a minha vida, na sua vida, Vivi, assim é a sua vida hoje na minha vida e assim na vida de todos que estão nos prestigiando. Então, minha gratidão. Muito obrigado, viu? Sou eternamente grata a você também. E receba meu abraço massoterápico, você também. Opa! Ó, para quem vai tirar foto, vamos mostrar as mãos aqui para tirar foto, ó. Então tá faltando acho que menos de um minuto. Então quem for registrar, lembrando, o poder das mãos é possível quando você põe poder nelas, tá bom? Faça o bem, faça ao próximo melhor e só temos a agradecer por essa oportunidade. E lembrando, muita luz para todos, muita energia boa para todos. Amém. E participem mais desse seminário e parabéns a todos. Um beijo. Então, muito obrigada. Honrado. Como é que eu desligo? Deixa eu ver aqui. Ana.